Vamos ler a palavra do Senhor. Aí depois você vai sentar, amém. Livro Profeta Jonas. Glória a Deus. Quando você encontrar, diga glória a Deus. Depois de Amós, você vai encontrar o livro antes de Miqueias, o livro do profeta menor, Jonas. Faz parte da galeria dos profetas menores. Glória a Deus. Capítulo 1, de número 1, diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava pronto a quebrar-se. E então os marinheiros temeram e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, deitou e dormiu um sono profundo. E o mestre do navio chegou a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Diga amém. Podeis assentar. O texto prossegue, mas é o suficiente para você entender que fala de um relato bem interessante. Mas antes de tudo, eu quero cumprimentá-lo nesta noite e saudá-lo, povo de Deus, com a graça e a paz de Jesus. Amém? O povo de Deus está feliz? Preparado para ir para o céu? Glória a Deus. Pode ser hoje. Amém? Pode ser hoje. E quem sabe não será hoje. Mas o importante é que você está na presença do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Quero nesta noite externar minha alegria, a minha satisfação de estar aqui mais uma vez. Louvar a Deus pelo anjo desta igreja, e juntamente com a sua família e todo este rebanho deste lugar, que assim tem servido a Deus com todo amor neste lugar. Eu quero louvar a Deus, dar graças a Deus por todos, em nome do Senhor, e todos os pastores e obreiros aqui presentes. Quero exaltar ao Criador dos céus e da terra, que trouxe você aqui nesta noite para junto louvar e exaltar o Criador dos céus e da terra. Quero também agradecer a Deus pela vida da minha esposa, meus filhos, no nome do Senhor. Jesus está na segunda fila. Levante as mãos aí, isso, glória a Deus. Aqui está a minha família, glória a Deus. E também a todos que aqui estão, todos amados irmãos, que fizeram todo o seu esforço, sacrifício, de vir aqui nesta noite para exaltar o Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, sem perca de tempo, a palavra é mais importante do que qualquer coisa. A palavra de Deus é que aumenta a nossa fé e que nos faz agir dentro daquilo que nós acreditamos e que Deus tem para nós.
Este tema que foi este ano, que está sendo este ano, tema das festas, é um tema que de fato arde os nossos ossos, porque é um tema que fala sobre a maior preocupação da igreja que deve ser, que é ganhar vidas para Jesus, que é fazer missões, pregar a palavra de Deus. E esta foi a grande, digamos, o grande desafio que Deus deixou para a sua igreja, de fazer missões, de pregar a palavra do Senhor. E quando Jesus então chama os seus discípulos e delega-lhe a autoridade para ir pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulo e batizando em nome do Senhor Jesus, querido, isto para nós é tão vivo hoje esse chamado, que nós devemos despertá-lo, devemos nós abrir os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, que é uma palavra que está tão viva como quando o Senhor falou esta palavra para os seus discípulos. Mas nesta noite eu quero falar desse texto relacionado à vida deste profeta, que de fato nos chama muita atenção. E lendo sobre ele, me chamou muita atenção. E o texto, querido, o tema desta festa é um tema muito, digamos, que nos chama muito atenção. Que quando o tema determinante para que você vá, pregue a palavra e não se cale. Por onde você for, não se cale a respeito daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus está fazendo e ainda vai fazer na sua vida, porque é coisas grandiosas que Deus tem feito. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, os apóstolos estão no momento do crescimento, no momento primeiro da igreja primitiva. Eles foram perseguidos, afrontados, intimidados, ameaçados. E de maneira alguma ele disse: como nós poderemos nos calar, poderemos então nos intimidar e deixar de falar daquilo que temos ouvido e visto da parte de Deus. É impossível para alguém que experimenta o poder de Deus, experimenta ver com seus olhos, toca com suas mãos e fique calado, e fique, querido, distraído com as coisas deste mundo. É impossível para aquele homem e para aquela mulher que de fato teve uma experiência com Deus e que agora fique calado, ou que fique de boca fechada, enquanto nós temos vendo o mundo andando a passos largos a se distanciar de Deus, sem querer Deus, porque querem as coisas fáceis, querem os atalhos da vida, onde não vão chegar a lugar nenhum. Mas quando ele ouvir o que Deus tem a respeito dele e para a vida dele, certamente ele ainda terá o direito de escolher se quer ir para o céu ou para o inferno, se quer de fato ir estar com o Senhor ou viver distante do Senhor, ou se ele quer escapar com a sua vida para viver aqui na terra, ou simplesmente, querido, quando a trombeta tocar, ele será aquele que vai ouvir o soar da trombeta para estar para sempre com o Pai. Querido, o tema é tão desafiante que nos chama a atenção e fica impossível de nós ficarmos calados sem falar de missões, sem falar do nosso maior propósito como igreja aqui na terra, que é pregar o evangelho. Não é adquirir grandes riquezas, não é adquirir grandes propriedades, não é focar naquilo que é material, mas focar naquilo que é sobrenatural, naquilo que Deus tem preparado para nós e que custou o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário.
Então, quando nós falamos deste profeta, falamos aqui desta palavra, fica difícil não lembrarmos de tantos fatos conhecidos na Bíblia Sagrada a respeito de quando o Senhor manda. O Senhor então determina que homens e mulheres comecem a pregar a palavra, a falar aquilo que Ele mandava falar. E Deus quer que nós falamos apenas aquilo que Ele mandou falar. E o profeta então vai dizer que de fato nós devemos falar unicamente aquilo que Deus mandou falar, nada além disso ou menos do que isto, mas simplesmente a palavra que tem o poder de transformar, que tem o poder de salvar, que tem o poder de curar e de fazer do velho homem uma nova criatura. Amém? E é por isso que nós somos testemunha do que esta palavra fez nas nossas vidas. Somos testemunha do que esta palavra gerou dentro de nós. Gerou algo que o mundo não conseguiu em muitos anos. Gerou algo que o mundo não conseguiu em décadas gerar dentro de mim aquilo que a palavra de Deus, no momento, querido, no instante, em alguns minutos, em algumas horas, a palavra adentrou na minha mente e no meu coração, me dando a entender que a partir daquele dia Deus me visitou e fez algo extraordinário dentro da minha alma. Mas isto só é possível quando o homem abre o coração, quando o homem entende de fato que Deus lhe ama e que Deus tem um propósito na vida dele. Deus, querido, lhe ama tanto que Ele tem investido em você. Ele tem se preocupado com você. Ele tem investido em você e Ele sabe que Ele investe. E é por isso que Ele não desiste de você. É por isso que Ele insiste mandando pessoas bater na tua porta, mandando as pessoas te mandar uma mensagem, te falar algo a respeito do que Deus sente por você, do que Deus de fato tem na sua vida. Então Ele não vai desistir de você. Ele vai sempre acreditar em você, porque Deus sabe que você é muito importante para Ele. Amém? Que você é muito importante para Ele. Meus amados irmãos, lendo sobre este profeta, sobre este homem, Jonas, todos conhecem a história de Jonas, e sabemos e ouvimos desde muito cedo, esse homem que foi tragado, engolido por um peixe, não é? Nós conhecemos a história desde há muito tempo, e quando nós conhecemos essa história, logo nós vamos então esperar o final da história, e vamos definir como foi a história. História é muito fácil de contar, de observar, trazendo para nós, para os tempos de hoje, sobre este tema que de fato nos chama a atenção. Deus chama um homem, chama um servo, chama um profeta e disse: levanta e vai a esta grande cidade chamada Nínive, que significa bela. Vai lá e prega a minha palavra. E Jonas temeu, Jonas teve medo quando ele ouve esta palavra do Senhor. Ele ouve o chamado de Deus. Jonas teme por conta de saber e de quem era aquele povo. Ele temeu e teve medo de encarar, de pregar a palavra. Teve medo certamente de saber talvez o que aquelas pessoas que eram mal poderia fazer com ele. Não respeitavam a Deus, apesar de ser conhecidas de Deus e de outroras saber quem era Deus, mas estava afastada de Deus, estavam longe de Deus. Eram pessoas violentas, eram homens que se mantinham naquela cidade,
que costumava pegar os prisioneiros, os guerreiros, aqueles que de fato contrariava, furava os seus olhos, deixando cego, para que não fugisse da sua visão, mas mantivesse em cativeiro, preso, aprisionado. Era um homem que andava por caminhos tortuosos, era um homem violento, era um homem mau. E jamais o homem mau vai conseguir agradar a Deus. Mas Deus ama ele. Deus continua amando ele. Deus continua querendo salvar ele. Deus continua querendo resgatar ele. E Deus tinha um avivamento para aquele lugar. Deus tinha uma mudança para aquele lugar. Talvez ele, pois, não se interessar com Deus, não se interessar por Deus, eles não tinham jamais essa expectativa que houvesse uma mudança, uma salvação para eles. E eles faziam tudo aquilo que vinham à sua mente para fazer, faziam tudo aquilo que vinham no seu coração para fazer, e que era mal aos olhos do Senhor. Mas Deus continuou amando aquele povo, assim como Deus continua amando o pecador. Deus continua amando aquele que está nas drogas, no vício, na prostituição, na idolatria, aquele que está pecando, mesmo sendo crente, sendo servo do Senhor. Mas Deus ainda acredita que ele vai ser uma bênção nas suas mãos. O mundo não acredita mais, as pessoas não acreditam mais, mas Deus não desistiu dele. Deus não desistiu dela. Deus continua insistindo e dizendo: vai, meu filho, diz a ele que eu ainda o amo e que eu tenho saudade daquele tempo em que ela chorava na minha presença, em que ele fazia a minha obra, em que ele estava sempre disposto a fazer minha vontade. O Espírito Santo ainda derramando as suas lágrimas, não vai desistir até o último instante que essa pessoa vive sobre a terra. Jesus não vai desistir, mas sempre vai dar uma oportunidade, nem que seja a última oportunidade. E então Jonas, querido, naquele momento que ouve a palavra do Senhor, que ouve Deus lhe falando, Jonas ouve o Senhor lhe falando, e ele começa a pensar, a imaginar. Deus então diz para ele: levanta, vai até a cidade de Nínive. E ele então começou a pensar: aquele povo é violento, aquele povo é mau, aquele povo fez mal para a minha família, aquele povo então massacra, mata, anda distorcido da palavra de Deus. Mas só que ele não entendeu o amor de Deus a respeito deles. Jonas então começou a fugir da presença de Deus. Jonas então começou a se distanciar da presença de Deus. Eu não vou encarar, eu não vou me deparar com esse povo, eu não vou. Deus pode procurar outra pessoa, Deus pode investir em outra pessoa, mas eu estou fora. Querido, quando a pessoa ou as pessoas começam a ver os obstáculos, as responsabilidades, talvez a pessoa não foge com medo de ver é muito ou pouco trabalho, mas é pela responsabilidade, é pelo compromisso que ele tem que assumir perante Deus e perante os homens, de cumprir e de honrar a palavra, o chamado de Deus, ainda que lhe custe a própria vida. Pois os profetas do passado, os apóstolos do passado, poucos tiveram o privilégio de morrer, querido, de morrer sem ser mortes trágicas e violentas. E nós certamente não somos diferentes, porque a Bíblia vai dizer que nós somos como ovelha levada ao matadouro todos os dias, por causa da fé do Evangelho e por amor a Cristo Jesus. Mas às vezes nós não suportamos certas perseguições,
certas afrontas, intimidações. E quem ouve a voz de Deus está disposto a fazer a vontade do Senhor, sempre ele vai sofrer oposições, sempre ele vai enfrentar oposição. Ele vai se deparar com pessoas maus, que bate a porta na sua cara, que não quer lhe ouvir. Só que quem te mandou, querido, quem te autorizou, quem te levantou da cinza, quem te levantou do pó, quem te ungiu, quem te separou para fazer a sua obra, ele garante a tua vitória. Ele está contigo no mar, nas águas, no fogo. Deus estará contigo em todo o tempo. Mas se nós olhamos para o homem, esperando do homem escape, o livramento, é o homem que vai nos livrar, é o homem que tem o poder de livrar o outro, lançar e tirar do inferno. Não, somente Deus é que tem o poder de lançar e trazer de volta, de matar e de ressuscitar, de dar e de tirar. Somente Deus tem o poder de te encher da sua graça e permanecer em você a sua unção, ainda que todos sejam contra, querido, o teu ministério. Mas foi Jesus quem te chamou, quem te ungiu. Se Ele te ama e te acha bonito, e te acha lindo, te acha linda, te acha querido, a menina dos seus olhos, então louve a Ele, porque se Ele te acha assim, querido, você tem motivo de glorificar o nome do Senhor. Se Deus te acha assim, se Deus te ama assim, o que você vai se importar se o mundo não gosta de você? O mundo vai sempre te odiar, o mundo sempre vai te caluniar. E Jesus disse: se o mundo vos odeia, o mundo vos odeia, porque a presença dele está na tua vida, a palavra dele está na tua vida, o nome dele está na tua vida. Então o mundo sempre vai te odiar, porque você nunca vai fazer a vontade do mundo, mas a vontade de Deus, e foi para isso que você foi chamado. Por isso não desista, não olhe para trás. Por mais promessa, por mais prato que o mundo, que o inimigo coloque diante de você, não aceite os manjares desta vida. Não aceite, não troque o teu direito de reinar com Cristo. Não troque o teu direito de estar com Cristo para sempre por qualquer prato de lentilha desta vida. Não negocie a tua salvação, não negocie a tua fé. Permaneça, nem que você não tenha o melhor sapato, a melhor roupa, mas você tem o que o mundo não tem. Você tem o Espírito Santo. É por isso que ele te odeia, é por isso que ele não gosta de você, e você não deve gostar nem um pouquinho dele, porque o homem que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então nunca queira abraçar, idolatrar, amar aquilo que o mundo gosta. Abraça, mas abrace e goste das coisas simples, das coisas edificantes, das coisas sobrenaturais, das coisas que vêm do céu, o que Deus preparou para você. Ame, goste, busque, porque Deus tem preparado para você coisas maiores. Jonas ouve o chamado do Senhor, e Jonas foge. Jonas ouvir que Deus queria ele para levar para Nínive para pregar a palavra. Jonas então pensa, disse: não, eu vou fugir. Fugir é melhor. Eu não vou enfrentar, não vou encarar. E Jonas desce, querido, até o cais, até o porto.
onde estavam os navios. Jonas chega, compra a sua passagem. Disse: esse navio aqui vai para onde? Isso aqui vai para Tarsis. Então eu quero uma passagem. Me dê a passagem que eu vou para lá. Jonas está lá, parece tranquilo, mas Jonas está deixando para trás uma grande responsabilidade. E isto vai pesar para ele mais tarde. Ele não sabe o que lhe espera. Assim são pessoas que às vezes simplesmente vão se afastando, vão saindo, vão deixando de lado. Não é comigo, não é o tempo, não foi Deus que me chamou, é o homem que está dizendo: ah, querido, e ele começa a se afastar e se embaraçar com o negócio desta vida, e de repente ele compra a passagem, entra naquele navio. Jonas não quer saber de falar com ninguém. A pessoa que está fugindo da responsabilidade, ele sai de fininho, ele não quer falar com ninguém, ele não quer conversa, ele quer se esconder, porque quem foge da responsabilidade, ele esconde-se, ele se oculta na sua própria rebeldia, na sua própria desobediência. Ele acha que ninguém está vendo ele, Deus não está vendo ele, Deus não está, querido, observando ele. E Jonas vai para o porão daquele navio. Jonas desce até o porão, e Jonas começa a agarrar no sono. Agarra no sono. Jonas está num sono profundo. Querido, é um perigo a pessoa que deixa, que perde o alvo, deixa de olhar para frente, deixa de olhar para Deus, deixa de olhar para a sua responsabilidade. Querido, ele começa então a adormecer, porque ele se distrai, deixa de olhar para frente, para Jesus. E Jonas agarra no sono, e de repentemente as coisas começam a desandar, as coisas começam a ser o contrário. Ninguém naquele navio pensava ou imaginava, porque era difícil, digamos, ter aquele tipo de tempestade. E quando tinha, alguém sabia que era um tipo de fenômeno, alguma coisa. Mas o tempo não estava, digamos, favorável para esse tipo de tempestade. O tempo não era o tempo de tempestade. Mas Jonas está lá dormindo. De repente Deus começa a mover as coisas. Deus começa a soprar um grande vento. Um grande vento naquele lugar, naquele mar. E aqueles ventos começam a formar uma tempestade. A formar uma tempestade. De forma que começa aquela tempestade combater aquele barco, aquele navio, de tal forma que quase ele estava a quebrar-se. E eles imediatamente começaram a se espantar. O que é isso que está acontecendo? O que está acontecendo? O tempo não era para isso. Como é que se levantou essa tempestade? Sem mais, sem menos. O que é que nós vamos fazer? E eles começaram a jogar os bens, o peso que estava aquele navio, para não afundar logo. Jogar as fazendas. Imagine quantas riquezas ia naquele navio, quantos produtos ia naquele navio. E eles começam a lançar fora. E cada vez que ele lançava, mais o barco, o navio começava, querido, a querer se deteriorar. Tem alguma coisa estranha. Depois de jogarmos fora aquilo que está, digamos, provocando peso, que pode afundar o navio, as coisas continuam piores. Querido, Deus tem uma palavra para você e para mim hoje. Você que está neste navio, nesta viagem, ainda que se levante uma tempestade, Deus, Ele ainda tem um chamado especial para você. A tua missão não acabou aqui na terra. A tua missão não findou aqui na terra só por causa dessa tempestade. E Deus tem uma palavra, assim como Ele falou para Paulo em uma das suas viagens, e disse: Paulo,
diz a todo mundo que algumas coisas materiais, ainda que esse barco venha se deteriorar, se quebrar, perecer, mas nem um fio da vossa cabeça, do cabelo de vocês, nenhuma alma que está neste navio vai perecer. Eu vou preservar vocês, porque a obra que eu chamei para fazer ainda não se findou. Muitas pessoas já estão pedindo a morte. Muitas pessoas já estão pedindo: se acaba logo com isso, porque eu não aguento mais. O processo é dolorido. O processo dói. Não tem milagre em nossas vidas. Não tem nada que seja gerado em nossas vidas que não cause dor. Mas quem quer sentir dor? Ninguém quer sentir dor. Que bom que nós pudéssemos viver sem dor. Mas ninguém, querida, é difícil. Porque quando se trata do processo de Deus, para nos moldar, nos lapidar, nos ensinar, nos colocar no devido lugar, ou nos colocar de volta no devido lugar, vai doer. Só que esta dor vai passar. Só que tudo isto vai passar. E logo vai chegar o tempo do refrigério para a tua alma. E você vai ter, querido, o privilégio de levantar as mãos e glorificar o nome do Senhor. E dizer: Deus, muito obrigado, porque o processo se completou, a dor passou e chegou o tempo do refrigério na minha vida. Você tem que criar expectativa. Toda semente que você planta, você não espera que ela nasça. Tudo que você planta, você não espera colher. A semente que você planta, você tem uma expectativa que ela vai nascer. Você está buscando a Deus. Você está na presença de Deus. E o que Deus está fazendo, permite acontecer na tua vida. Não reclame, não se zangue com Deus. Faz parte do processo dele na tua vida. Mas daqui a pouco vai passar. Oh, querido, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria do Senhor virá pela manhã para te dar vitória, para te alegrar, para tu lembrar que Deus, Ele te ama. Jonas está dormindo e o barco quase se quebrando, Eles começam então, vão lá no porão. Jonas dormindo, diz: levanta, começa a clamar o teu Deus, porque nós já estamos clamando aqui. Houve um despertamento. O mundo está tão, querido, andando a passos largos. Estava tão ansioso para a pandemia acabar, porque queriam voltar à normalidade, queriam voltar a fazer o que queriam fazer, o que gostavam de fazer. E Deus é tão bom, querido, que colocou a mão, amado, e colocou um fim. Nós estamos declarando em nome de Jesus. Querido, colocou um fim. Hoje todo mundo está andando livre, não quer saber de máscara, não quer saber de restrição. Mas sabe o que foi? Deus permitiu. O mundo estava dando tão a passos largos que não queria saber nada de Deus. Deus proporcionou, Deus permitiu, para que o homem voltasse, para que o homem tomasse uma atitude, voltasse em princípio para Deus. Mas o homem continua. Não é diferente da história do povo de Deus. Não é diferente, querido, quando Deus operava, Deus fazia milagre, mas depois o povo voltava a comer novamente aquilo que o mundo gostava. E o homem continua andando a passos largos, porque queria fazer o que gostava de fazer. E Deus, querido, dá o tempo, dá a oportunidade para o homem escolher. A oportunidade para o homem escolher o bem ou
ou o mal na sua vida, a bênção ou a maldição, o céu ou o inferno. Ele dá o privilégio do homem escolher. Mas o homem se esquece que dependendo da escolha que ele faz, é o que ele vai desfrutar, é o que ele vai viver, é o que ele vai tocar, é o que ele vai saciar. E Deus dá oportunidade novamente para o homem, assim como ele deu para Jonas. Ele está dando para o homem, ele está dando a oportunidade do homem entrar na arca, entrar na barca. Ele está dando a oportunidade para o homem se voltar para Deus, se arrepender, se converter ao Senhor. Porque se o homem quiser viver livre da grande tribulação, o escape se chama Jesus de Nazaré. Para Noé foi a arca, para Jonas foi o ventre do peixe, para mim, para você, se chama Jesus de Nazaré. Quem quer escapar da grande tribulação, entra na arca, aceita Jesus, se arrepende, porque o reino do céu está próximo. A mensagem que Jonas deveria pregar para Nínive era esta: arrependimento. Arrependei-vos, porque Nínive está sob o juízo de Deus. Essa mesma mensagem ressoa em nossos ouvidos, Deus falando, porque este mundo está sob juízo. Não tem mais escapatória para este mundo. Escute bem, não tem mais escapatória. Já foi decretado a sentença. Quando se fala de mundo, de sistema, mas quando se fala de criatura, de homem, de mulher que precisa se arrepender, precisa de perdão, de salvação, Jesus está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino do céu. Arrependei-vos, porque a hora é chegada, o tempo é chegado. E assim como veio para Nínive, Jesus prega, e a sua primeira mensagem, o tema era esse: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Eles começam então a dizer: Jonas, levanta aí, o que você faz aí? E Jonas então se levantou daquele lugar e disse: nós vamos lançar sorte, vamos saber por que veio essa tempestade, por que aconteceu isso. E eles lançaram sorte. Eles não sabiam que Jonas fugia da presença de Deus. E a sorte cai sobre quem? Sobre Jonas. Diante de Deus e da sua palavra, nada ou ninguém ficará oculto. Você pode esconder o teu segredo de todos os homens na face da terra. Você pode esconder o teu segredo. Você pode ocultar o que você faz escondido da tua mulher, dos teus filhos. Você pode ocultar o que você faz escondido do teu pastor, do teu líder, e achar que não tem nada. Eu sou dono da minha vida, faço o que eu quero, você faz o que você quer, e ninguém tem nada a ver com isso. Mas Salomão vai dizer: olha, lembra-te uma coisa, que tudo que você faz, Deus vai trazer juízo a você. Deus vai trazer a juízo, colocar tudo em pratos limpos e dizer: aqui está. Você se esqueceu de confessar, você se esqueceu de se arrepender, você se esqueceu de se converter, você se esqueceu de nascer de novo. Estava na minha casa, achava que a aparência era tudo, achava que só dar o dízimo era tudo, só ofertar era tudo, só dançar era tudo, cantar era tudo. A Bíblia vai dizer que sem santificação ninguém verá o...
ninguém verá o Senhor. Sem santificação, se separado que é imundo, pecado, ninguém verá Deus. Se o homem não se arrepender, não haverá salvação, não haverá arrependimento. Mas quando o homem e a nação se arrepende, Deus ordena o avivamento. Aleluia. E você diz: eu sou crente, o que eu preciso me arrepender? O que eu preciso fazer? E os homens chegaram para o Senhor: o que nós faremos? O que vamos fazer para ser salvo? O que nós vamos fazer para mudar a situação? Disseram para Jesus: crer no Senhor, crer nas obras do Senhor, crer no Senhor Jesus. Disse o carcereiro para Paulo: e será salvo tu e a tua casa. Crê nas obras, nos feitos, nas maravilhas de Deus, e não te esqueça dos seus benefícios. Querido, tudo isto implica crer, obedecer e seguir ao Mestre. Crer, obedecer, seguir o Mestre, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Não olhando para a circunstância, para o homem, para o mundo, mas para Jesus, que morreu por mim, morreu por você, para te dar vida eterna e vida, amém? Com abundância na presença dele. E Jonas então declara, quando eles lançam sorte, aqueles homens disseram: ó, declara tu agora, que razão nos sobrevesse mal? Que povo tu faz parte então? Que povo tu é? Qual é a tua terra? De onde tu vens? Esse homem não é comum. Esse homem não é comum que está entre nós. Esse homem fez alguma coisa para chatear, aborrecer o seu Deus. Ele só deve estar em desobediência, porque a desobediência gera conflito, gera confusão, gera tribulação, gera tempestade, gera briga, gera contenda, gera fofoca. Esse homem pode estar em desobediência ao seu Deus. Diz: que povo tu és? Qual terra tu és? De onde tu vem? Ele disse: eu sou hebreu, eu sou servo do Senhor, eu sou servo do Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Quando ele fala assim, os homens recuam e cria-se um pavor nos seus corações. Eles passam a temer, a ter medo, porque eles bem sabiam que o Deus dos hebreus, o Deus Criador dos céus e da terra, era o mesmo Deus que tinha abrido o mar vermelho, era o mesmo Deus que fez o seu povo andar a pé enxuto, atravessar o deserto, a conquistar terra e reis. E eles conheciam a fama do Deus dos hebreus. Eu disse: eu sou servo do Deus Altíssimo, e eu sei porque está acontecendo isso. Está acontecendo por minha causa. Foi revelado. Deus mostrou para vocês. Só tem um jeito de parar com essa tempestade, de parar com essa situação. É vocês me tirarem daqui, é vocês me jogarem fora, é vocês me tirar do meio de vocês, e o mar vai parar a sua fúria. Querido, muitas coisas acontecem na tua vida, na tua casa, e você não sabe, você não entende. Você procura recurso, você procura médico, você bebe isso, aquilo outro, faz isso, aquilo outro. Meu Deus, o que está acontecendo? A situação é espiritual. A situação não só é biológica, não só é física, não é só no âmbito material. A situação é espiritual.
E Deus vai revelar. A palavra de Deus vai revelar. O Senhor disse: ninguém vai ficar diante dele, querido, oculto aos olhos de Deus. Porque todas as coisas e todas as pessoas estão nuas e patentes aos olhos daquele que vê todas as coisas. Talvez você não descobriu ainda o que está acontecendo. Por que isso acontece dentro do teu interior? Por que isso acontece dentro da tua alma, da tua mente, esse conflito? Essa incerteza, essa insegurança, essa falta de atitude, sabe? Essa falta de você tomar atitude e prosseguir, tem feito você parar no tempo, se estacionar. Você se distrai com as coisas desta vida e esquece de correr a carreira que lhe está proposta. Você se esquece daquilo que Deus lhe prometeu, porque você com facilidade olha para trás, olha para o mundo, quem você era. Você tem saudade do passado. O teu passado Jesus já jogou no mar do esquecimento. O teu passado o Senhor já pisou por cima. E Jesus te chamou para você prosseguir, para você andar, para você passar por cima, você andar sobre as águas. Jesus te andou para você conquistar, para você vencer nessa vida. Foi para isso que Ele te chamou. Foi para isso que Ele te escolheu. Foi para isso que Ele te levantou do pó e da cinza, para você ser, querido, o sal da terra e a luz desse mundo. E naquele momento o mar parou a sua fúria. E isto provocou para aqueles homens uma reação de fazerem um culto naquele navio. Escute só. Naquele dia acontece um culto naquele navio. Aqueles homens marinheiros, tripulantes, todos são chamados. O mar se acalmou quando foi confessado o pecado. A Bíblia vai dizer no Salmo 32 que aquele que é santo, aquele que conhece a Deus, aquele que é filho de Deus, crê em Deus, vai orar a Ele a tempo de poder achar. Até no transbordar de muitas águas, essas não vão consegui-lo prevalecer contra Ele. Sabe depois disso o que aconteceu? Ou antes disso o que acontece? O salmista confessa o seu pecado, confessa a sua transgressão, porque quem confessa e deixa alcança misericórdia. Mas quem não confessa e não deixa permanece sob a ira de Deus, permanece na maldição. E ele confessou e deixou, e naquele momento veio a bonança, a paz. E aqueles homens marinheiros, os tripulantes começam a se reunir. Venham todos aqui, porque o Deus de Jonas, desse hebreu, revelou ou mostrou o que estava acontecendo. A desobediência foi revelada. Muitas coisas a pessoa não considera nesta vida, principalmente as coisas mínimas e pequenas desta vida, porque ele sabe que não vai surtir efeito nenhum, ninguém vai perceber. Foi só um pouquinho, um pecadinho, uma coisinha. Mas o pecado é que nem uma pedra de carvão. O carvão, menor que seja o pedaço dele, quando você pega nele, vai deixar mancha na tua mão. Assim é o pecado. Menor que seja o pecado, ele sempre vai deixar mancha. E o salário do pecado é a morte. É a morte. Ele disse: vamos nos reunir aqui, vamos fazer um culto aqui, nesse navio, no meio desse mar. Vamos lá, vamos fazer um culto. E eles se reúne lá. E cada um ainda do seu jeito, da sua maneira, mas eles oferecem sacrifício ao Deus de Jonas, ao Deus dos hebreus. Eles trazem sacrifício. Irmão, quando faltar sacrifício na presença de Deus, você está fadado ao fracasso, você está fadado à mesmice, você está fadado a retroceder, a cair. Quando faltar o sacrifício, e eles trouxeram o sacrifício e apresentaram a Deus, e naquele momento todos reunidos fazem voto. O mesmo Jonas fez voto naquele culto, naquele navio.
Ele também faz voto a Deus ali. Ele faz voto a Deus. E eles cultuam ao Senhor, reverenciam ao Deus Criador dos céus e da terra e do mar. E naquele momento eles disseram: agora pode me jogar. Jogou na água. Chance zero para alguém comum escapar no meio do mar com vida. Espere, mas você não é alguém comum. Quando Jesus entra na tua casa, entra no teu coração, você deixou de ser uma pessoa simples qualquer. Você deixou de ser qualquer pessoa nesta vida, um zero à esquerda, seja como lhe chamavam ou me chamavam, porque quando Jesus entrou, a minha história mudou, e Jesus começou a fazer algo novo na minha casa e na minha vida. Espera, Jesus começou a fazer a diferença. Escuta, essa pessoa aqui não é mais simples pessoa. O diabo agora vai ter que respeitá-lo. O diabo agora vai ter que reconhecer que dentro de você há um maior do que ele. Dentro de você, querido, há um altar de adoração ao Deus vivo. Dentro de você tem um tesouro que é o Espírito Santo. Poderia investir num vaso de barro, um pedaço de barro, tirar do seu espírito, disse: agora eu vou colocar nesse vaso de barro, eu vou investir, eu vou dar o meu espírito, e ele vai ser uma referência, vai ser um vaso, vai ser uma bênção nesta geração. Os infernos tiveram que reconhecer isso. Não é possível. Não é possível esse homem que ninguém dava nada, falava tudo dele, discriminava, zombava, menosprezava. O mundo está um caos. O mundo está um caos. E esse homem está aí sorrindo, está louvando, está exaltando. O que tem dentro dele de tão especial, de diferente? Por isso que o mundo te aborrece. Ele desconhece o que tem dentro de você. Ele desconhece que tipo de caráter você tem, porque ele não conheceu a Deus. Ele te desconhece, querido. Ele jamais vai conhecer a Deus. O mundo jamais vai agradar a Deus, porque ele não obedece. Ele simplesmente não obedece a palavra do Senhor. Mas dentro de você tem a palavra, tem o Espírito Santo, tem o nome daquele que é sobre todo nome, Jesus de Nazaré. Você é uma potência nesse mundo, diga glória a Deus. Você é uma potência na tua geração, meu irmão. Você é jovem, você é jovem. Você pode revolucionar a tua história, a história de muitas pessoas. Muitas pessoas estão contando com você, mas você está fugindo da tua responsabilidade. Você diz que não é para você, você diz que não é com você, mas Jesus está lá batendo na porta. Ei, deixa eu entrar. Mas você não abre, você pensa que é caixeiro, que é cobrador, você pensa que é outra pessoa. Você está deixando Jesus pegar o orvalho da madrugada. Porque Jesus vai na hora que a fila é menor. Jesus vai na hora que poucas pessoas estão procurando por Ele, que poucas pessoas estão dobrando os seus joelhos, que poucas pessoas estão dando prioridade para Ele. Sabe por quê? Porque tem uma tal de rede social que a pessoa prefere passar a noite inteira. Tem um tal de Netflix, tem um tal de tantas coisas. Prioridade, atração, que é mais importante, estou por dentro. Sabe? Por isso que a fila está cada vez menor.
É mais fácil a gente procurar algo que nos adverte, nos diverte, algo, sabe, que nos chama a atenção. Querido, o Senhor tem algo ainda precioso para você. É por isso que esse processo que o Senhor começou, ele ainda não terminou. Estou concluindo. Ele ainda não terminou. E Paulo vai dizer que aquele que começou a boa obra, ele vai concluir, aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Ei, irmão, vai passar, irmão. Jesus vai te dar entendimento, vai abrir teus olhos, vai te levantar nessa geração. Qual é o teu desejo? Qual é a tua prioridade? O que você quer? O que você mais deseja fazer para Deus? Às vezes eu tenho até falado para Deus, você não tem perseverado. Eu quero ser um cantor, Deus. Eu quero ser um pregador. Eu quero ser um intercessor. Eu quero ser um evangelista. Mas ninguém quer ser profeta. Porque o profeta, o chamado dele é desafiante. O que ele vai falar as pessoas não gostam. Porque vai confrontar o seu estilo de vida. E a mensagem era tão dura para eles, que na expectativa de como eles viviam, esses camaradas vão me matar de uma hora para outra, vão me colocar numa fogueira e pronto, acabou a história. Sabe o que foi preciso acontecer? Deixa eu concluir. O que foi preciso acontecer com Jonas está acontecendo com você. Aconteceu comigo. Acontece com pessoas que resistem o chamado de Deus, resiste o chamado do Senhor para tomar posição nesta vida, nesta geração. O que adianta você conquistar o mundo e perder tua alma? O que adianta você conquistar tantas coisas, ter nome, reconhecimento, fama, 15 mil amigos na rede social e o teu amigo batendo na porta? Ei, abre que eu quero entrar. E vou dizer, quem é? É mais um amigo. Laodiceia expulsou Jesus. Quando eles perceberam, Jesus estava lá na porta, lá de fora. E às vezes nós pensamos que estamos arrebentando na vida, sabe? Estamos lá arrebentando. Poxa vida, tô de boa. Jesus está distante. Aí nós ouvimos: quem será essa hora? Quem será essa hora? Bem-aventurado é aquele que deu ouvido à voz do Senhor e obedecer ao Senhor. Mas aquele que deixar de dar ouvido à voz do Senhor, quando o Senhor bater, agora vai ser o noivo que está chegando para buscar a sua noiva. Tudo está preparado. O mundo pode estar, o sistema pode estar preparando o mundo para receber o governo do anticristo, com as suas tecnologias, com as suas maneiras. Mas Deus, o Espírito Santo, está preparando a sua noiva, está adornando a sua igreja para ir morar no céu de glória. Deus está preparando, e nós estamos na última fase, irmão. E a última fase é a fase de adornar, de se preparar, porque o noivo vai vir para buscar a sua igreja. Aleluia, aleluia. Muitos estão dizendo: eu estou pronto, mas não estão preparados. Sabe por quê? Você não sabe a hora que ele vai vir. Você sabe? Você não sabe o dia, a hora, o minuto. Mas o Senhor nos deixa
de olhos abertos, advertido que a hora em que você nem imagina, olha que coisa triste, eu estou me divertindo, eu estou distraído agora, esse é o momento de eu me divertir. Cuidado, não se distraia muito com o negócio desta vida, não se limite muito com o negócio desta vida, se aperceba, se lembre, Jesus disse: a hora em que não imagineis, o noivo vai vir, o Senhor da casa vai vir, Ele está chegando, Ele está preparando a sua noiva para encontrar com Ele. Não se distraia muito, não vá muito longe, teu combustível pode não dar. Ei, você sabe que o teu combustível está dando alerta, está dando sinal de alerta, e você não está pensando, não, vou mais distante. Você ouviu o que aconteceu com aquele time de futebol? Foi dado aviso, foi dado alerta. Não dá de mais um pouquinho, bora mais um pouquinho. E a tragédia foi grande. A tragédia foi tão grande que quem tanto pensou que ia dar certo, ele não tinha mais reserva. Não tinha mais reserva. Você está correndo e tem hora que diz: meu Deus, eu não aguento mais, vou parar, vou pedir para o pastor. Esse pastor não dá para mim não. Pega seu cargo aqui, pega, porque agora eu vou descansar. Faça isso, porque Jesus disse ao povo, Deus usou o profeta e disse: levantai-vos, saí daqui, aqui não é o vosso descanso, aqui não é o vosso descanso. Levantai-vos, porque eu vos tenho um descanso preparado para o meu povo. E o descanso do povo de Deus não é aqui, não. Jesus foi preparar lugar, e Ele disse: eu voltarei para vos buscar, para que esteis comigo. E Ele disse: na casa do meu Pai ainda muitas moradas. O que você está fazendo aqui, obedecendo, fazendo a vontade dEle, fazendo a obra dEle, irmão, você vai chegar lá e o Senhor disse assim: vinde, bendito do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor, que estavas preparado desde a fundação do mundo. Olha aí, a casa tua, como ela está preparado. Sabe o revestimento desta casa? Olha a cor dela, como é linda. Sabe o que significa essa cor aqui? São as tuas orações. Sabe o que significa aqui? Esse revestimento, esse detalhe, é a tua perseverança, é a tua comunhão, é a tua santificação, é o quanto você foi fiel comigo na terra. Sobre o pouco, agora sobre o muito eu vou te colocar. Você é fiel com Deus no pouco, te preocupe, sobre o muito Deus vai te colocar. Não fique pensando que ser fiel com Deus no pouco vai te menosprezar. E as pessoas vão dizer: ah, só isso, com isso. Louve a Deus, porque quem está dizendo isso não está sendo fiel nem no pouco nem no muito. Mas você está sendo fiel no pouco. Muitas vezes não tem a roupa que gostaria de ter, o sapato que gostaria de ter, mas está sendo fiel a Deus, porque você está sendo preparado como noiva para encontrar com o noivo. E naquele momento, querido, Jonas foi tragado, aliás, pelo escape que Deus preparou. Essa luta que você está passando, não se aborreça com Deus. Às vezes se aborrece tanto, a pessoa murmura, e quando a pessoa murmura, ela simplesmente pode perder a bênção dela. A murmuração impediu que um povo entrasse na terra prometida. Se queixar, reclamar,
Você está reclamando de quê? Está reclamando de quê? Deus é tão propício contigo que Ele preservou você toda essa pandemia e te preservou para algo glorioso que Ele ainda tem na tua vida, que Ele ainda tem com você nessa terra. Jonas é tragado por um peixe que Deus preparou. Deus disse assim, falou para aquele peixe: passa ali agora, que eu tenho uma missão para você. Até os peixes fazem missão para Deus. Para ver um avivamento, até os peixes fazem missão. Para ver salvação, até Deus usa até os peixes. Se Ele usou uma mula para falar, Ele usa o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Isso passa ali agora, e você vai colher o meu servo. Pela desobediência dele, por ele ir contramão da palavra, ele vai enfrentar essa situação. Jonas é tragado. E Jonas vai dizer, quando ele está lá no ventre do peixe, quando ele estava no seio do inferno, sabia? Alguém está no inferno, pode orar, mas você sabia que o inferno é o maior lugar de clamor? O inferno é o lugar onde as pessoas mais clamam, mas ninguém ouve. Não adianta mais. Ela teve chance. Nesse caso, Mateus 10 vai dizer que Deus, Ele tem o poder de lançar no inferno e tirá-lo de lá. Por isso Ele diz: não tema aquele que somente mata o corpo, mas não tem poder de matar a alma. Porque só Deus tem o poder de tirar, de dar e tirar, de colocar e levantar novamente. E Deus ouviu o seu clamor. Porque Jonas vai dizer assim: quando eu estava desfalecendo, acabando as forças, eu me lembrei do Senhor e do voto que eu fiz. Me lembrei do Senhor e do voto que eu fiz. E naquele momento Deus dá uma ordem. É o seu mensageiro, peixe, que eu não sei o nome dele. Muitos dizem que é baleia, não sabemos, mas sou um grande peixe. E ele lança Jonas na terra. Vomita Jonas. E Jonas nesse momento recobra o seu ânimo. E Deus fala novamente: Jonas, levanta agora. Jonas, se pôr de pé. Vá agora até Nínive. Prega a minha palavra. Prega e não te cales. Desta vez você não vai se calar. Você ficou com medo. O medo paralisou a tua ação. Você se intimidou. Você se calou. Você não pregou. Mas agora, Jonas, eu te dei uma chance. Eu te dei um escape. Eu te preservei para esta obra. E Deus te deu uma obra. Não adianta. Você vai no fogo, vai na água, vai no ventre do peixe, mas Deus vai te trazer de volta, porque a obra é para você fazer. A obra foi Deus quem te escolheu. Então não fuja. Fuja. Não fuja da sua responsabilidade. E agora Jonas se levanta. Jonas percorre aquela cidade. Aquela cidade tinha que ser no mínimo 3 dias para andar com ela, nela. E Deus disse assim: Jonas, o tempo desta cidade é 40 dias. 40 dias. Você tem aí esse período para você pregar esta cidade. Nesta cidade são 120 mil pessoas. Você tem esse tempo para dizer para elas que elas estão sob o juízo divino.
Se eles não se arrependerem dos seus maus caminhos, da violência das suas mãos, eles vão ser subvestidos, vão ser esmagados, fumegados, eles vão se tornar cinza, porque não vai haver escape, nem para homem, nem para animal, nem para ninguém. O mundo está sob juízo. Todo dia o mundo ouve a palavra de Deus, mas muitos não creem. Mas bem-aventurado é o que crer, porque quando Jonas começou a pregar, Jonas prega o primeiro dia, percorre durante o dia e começa a dizer nas praças, nas ruas. Jonas começa a dizer: arrependei-vos, Nínive está sob juízo de Deus. Vocês têm 40 dias para se arrepender, para se converter, para se voltar para Deus, porque senão o fim de vocês será triste. E naquele momento, alguém ouve a palavra, alguém ouve Jonas pregar na praça. Jonas está pregando na praça. Você viu aí? Jonas está pregando o profeta que se nós não nos arrepender, nós estamos sob o juízo de Deus. Nós vamos ser subvestidos, vamos ser esfumegados, virar pó e cinza. E as pessoas começaram a se arrepender. O avivamento começa a fluir naquele lugar, irmão. O avivamento começa a fluir naquele lugar. Jonas continua a pregar. O rei fica sabendo que Jonas está pregando o arrependimento para Nínive, porque Deus tem ascendência para eles, mas para Deus trazer o avivamento, eles tinham que se arrepender. E o rei proclama uma mensagem para todos, e naquela mensagem diz: olha, todo homem, toda mulher, toda criança, todo menino, todo animal deverá se arrepender, deverá vestir pano de saco, se humilhar, porque assim, quem sabe, Deus não vai se arrepender do mal que Ele prometeu, e não fará mal sobre nós, não virá mal nenhum sobre as nossas vidas. Sabe o que aconteceu? Naquele momento, querido, Deus sopra um vento naquele lugar, e as pessoas começam a se arrepender. Todos deveriam se vestir de pano de saco, se humilhar. O caminho do avivamento se chama arrependimento, humilhação. Se nós queremos ver a mão de Deus, o milagre de Deus, 2 Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, se ele orar, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Naquele momento Deus viu que eles tinham se humilhado, se arrependido. E pensa numa coisa, irmão, que faz o pai se arrepender da promessa que ele fez de dar uma coça de gai de goiaba no filho. O filho aprontou. É quando o filho se arrepende. O filho se humilha e disse: papai, eu me arrependo, eu não faço mais isso, tem misericórdia, ser propício comigo. Não tem pai que vai resistir quando o filho se humilha, se arrepende, quando o filho quer o melhor de Deus para a sua vida. Fica de pé, fica de pé. E quando ele se arrepende, Deus olha do céu e Deus derrama avivamento naquele lugar. Deus derrama avivamento naquele lugar. E as pessoas se voltam para Deus. Se voltam 1000, se voltam 10.000, se voltam os
50 mil, daqui a pouco toda a cidade, homens, mulheres, crianças, jovens, animais, tudo vestido de pano de saco, humilhado diante de Deus. E Deus olha aquela multidão de 120 mil homens, pessoas, e Deus, querido, se agracia de tanto naquele momento que o avivamento chega em Nínive. Assim como Deus quer nos avivar nesta noite, nos dando os dons do seu Espírito, para que nós o adoremos, e o adoremos em espírito e verdade. Oh, Xarabassurianda. Quem nesta noite, querido, sabe, entendeu que o caminho do avivamento, o caminho do despertamento, o caminho, querido, para coisas novas, se chama humilhação, arrependimento. E você que está aqui nesta noite, Deus está te dando uma chance, um escape. Não importa que tipo de escape Deus vai dar para você. Pode ser o mais esquisito que você entender e achar. Não é aquilo que o homem feita desenha na mente. É o que Deus sabe, o que é melhor para você, para tratar você. Porque tem gente, irmão, que às vezes nem o vento do peixe dá para tratar ele. Ele sai do vento de peixe e vai fazer pior. E Deus precisa muitas vezes passar ele pelo moinho, quebrar ele todinho, quebrar aquele vaso e refazer de novo. Se for um vaso quebrado, você está sendo um vaso quebrado, talvez rachado, não consegue reter a glória de Deus, a presença, o vigor de Deus. Mas Jesus está te moldando, te quebrando e te fazendo de novo um vaso como Ele quer. Ele é o oleiro. Amém? Vamos lá? Adorar? Ele é o oleiro e você é o vaso. Oh, aleluia. Comece a adorar a Deus. Morrer para as coisas deste. Adorar o nome do Senhor. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. O caminho para o avivamento é, meu povo, Seu nome é como unguento derramado, que se chama pelo meu nome, vidas, se humilhar curar, e orar, restaurar, alegria. se converter, o Senhor vai ouvir tua oração. Te humilha agora. Que eu preciso. Se você estava fugindo, volte. Porque fugir não é um bom negócio. Restaura o meu. Quando se trata de obedecer a Deus, fugir do pecado, fugir da tentação é um bom negócio. Tudo colorido, Mas fugir para desobedecer a Deus tudo colorido. é coisa de covarde, que não quer enfrentar a realidade. Mas Jesus está te chamando agora para você se voltar para Ele, porque Ele deseja continuar a obra que Ele começou. Oh, aleluia. Comece a adorar a Deus, irmão. Faz outra vez, Comece a adorar o Espírito Santo. faz outra vez, como na primeira vez. Deixa eu ver você adorar a Deus. Isso. Surpreenda-me.